Queridos amigos, então aqui estamos para conversar sobre vivências em família. A primeira pergunta que se faz: o que é família? Qual é a definição de família para os dias de hoje? Há algum tempo, a estrutura familiar era compreendida apenas por pai, mãe e filhos, indivíduos que traziam apenas a mesma herança consanguínea, só laços consanguíneos, independente dos laços de afinidade. Conforme a sociedade foi se modificando, conforme outras situações foram surgindo, a definição de família vem se ampliando para, além da família consanguínea, também incluir todos aqueles que estão unidos aos nossos corações pelos laços de afeto. Então, nós vamos ter hoje a definição da família ampliada. Aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que você ama, um irmão que não nasceu na mesma família que você, mas que é um irmão que você elegeu. Um grande amigo que pode funcionar como um pai, uma amiga que funciona às vezes como uma confidente, como se fosse uma irmã, e que não tem nenhum laço consanguíneo. Essas pessoas também fazem parte da sua família, da família ampliada. Os espíritos nos esclarecem que esses indivíduos, esses laços familiares, por afinidade, eles estão anteriores a essa reencarnação por conta dos laços espirituais. Muitas vezes, no mesmo ambiente familiar, reencarnam espíritos que se amam, há várias reencarnações vêm juntos, estão construindo algo juntos e planejam nascerem no mesmo grupo familiar para desde cedo estarem dando conta das suas tarefas, mas, eventualmente, nascem no mesmo núcleo familiar espíritos que têm desavenças, que têm situações difíceis, às vezes de ódios, de mágoas para resolver. Então, não é raro que no núcleo consanguíneo, às vezes venham reencarnados desafetos. Por quê? Porque esses são aqueles com quem nós nos obrigaremos a conviver, nos obrigaremos a estar ali no dia a dia, exatamente para resolver essas situações. As situações de desafeto, de desavenças dentro do próprio lar, elas vêm para que possamos resolver, superar e criar laços de afeto, aí sim para o futuro. Isso não significa que aqueles espíritos que nós amamos, por quem nós temos uma afinidade, não vão estar próximos a nós. Muitas vezes vão reencarnar na casa vizinha, então vão ser um amigo de infância, ou vão ser um colega de escola, ou vai estar na presença de um tio distante, de um primo distante, e que nós vamos sentir aquela afinidade, aquele afeto enorme por aquela pessoa. Essas são as oportunidades que Deus nos dá para reencontrarmos os nossos afetos do nosso coração e podermos, então, nos alimentar emocionalmente e caminhar. Do ponto de vista, então, da doutrina espírita, a família, ela corresponde a muito mais do que só aqueles laços consanguíneos. Ela corresponde aos laços que são os laços espirituais, os laços do coração. Do ponto de vista social, a estrutura familiar ela vem se modificando. Enquanto antes nós tínhamos famílias numerosas, formadas por pai, mãe e vários filhos, por conta das questões que envolvem a sociedade, nós temos tido cada vez mais um número menor de indivíduos formando o grupo familiar. Às vezes um casal só com um filho, 2 filhos. Às vezes novas estruturas que estão surgindo. Então uma família chefiada apenas por uma mulher, a família monoparental feminina. Uma família chefiada só por um homem, uma família monoparental masculina. A família onde os indivíduos responsáveis por aquela família são do mesmo sexo, homoparental feminina ou homoparental masculina, onde o casal homoafetivo, a relação homoafetiva, que são responsáveis por aquele núcleo familiar. Será que existe diferença na vida dos indivíduos de uma família, de uma estrutura tradicional ou de uma família com uma nova estrutura?
Os estudos realizados até o momento, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, não mostram nenhuma diferença para os indivíduos que crescem numa família que tem uma estrutura dita tradicional ou numa família que pertence a essas novas estruturas. Essas novas estruturas que estão surgindo para acolher. O que faz diferença para que uma família seja bem-sucedida? Você sabe? Para que uma família seja bem-sucedida, e entendamos aqui, sucesso familiar, que os indivíduos tenham uma vida significativa, que sejam pessoas que contribuam para a sociedade, pessoas que se sintam realizadas do ponto de vista pessoal, emocional, pessoas criativas. Uma família, para ser bem-sucedida, ela necessita, principalmente, que ela tenha um alto grau de resiliência, que ela possa fazer frente às dificuldades e que ela possa dar conta das dificuldades para que os seus indivíduos possam continuar, para que os seus membros possam continuar. Há muito tempo atrás, uma série de perguntas: filho de pais separados, filho único, criança criada em creche, será que esses indivíduos vão ter mais problemas, vão ter problemas psicológicos diferentes dos outros? Conforme o tempo passou, vimos que não existe diferença. Não é o fato de uma criança ser filho único, ou de ser criada numa creche, ou de ser filho de pais separados, que vai fazer diferença para a sua vida como indivíduo. São, sim, as condições, como a família gerencia essas situações que fazem diferença para a vida da criança, para o futuro indivíduo. Da mesma forma, não importa a estrutura com que a família se organize. Se a sua família é apenas de um indivíduo, um pai cuidando de vários filhos, uma avó que cuida e cria os netos, o que faz diferença é exatamente o grau de afeto, como a família se organiza para fazer frente a problemáticas, às dificuldades que chegam, como qualquer outra família. Isso está em consonância com os ensinos dos espíritos, que nos mostram que não importam as situações particulares, mas importa sim o que o indivíduo faz frente a elas. Então, você que é pai, você que é mãe, você que talvez seja uma mãe solteira, um pai solteiro, você que está aí sozinho gerenciando e organizando o seu grupo familiar, o que vai realmente fazer com que seu grupo familiar siga em frente não é o número de pessoas, não é a questão financeira, se a família tem o básico para sobreviver, o que é necessário, um teto, alimentação. Não é isso que vai fazer diferença para que os seus filhos, para que os membros dessa família sejam felizes. O que vai fazer diferença é o grau de afeto, o cuidado, a dedicação que uns devotem aos outros. A capacidade que vocês desenvolvam de se ajudarem mutuamente, de crescerem juntos para poderem ir em frente. Do ponto de vista espiritual, os espíritos nos ensinam que qualquer dificuldade é, na verdade, um obstáculo para que nós possamos nos tornar mais fortes e seguir em frente. Então, não encarem essas situações como um problema ou como um peso. Encarem sempre como uma oportunidade para maior crescimento desse grupo e desse núcleo. E não deixem de contar com aqueles que fazem parte da sua família ampliada. Amigos, rede social, às vezes alguém ligado à escola da criança, um professor, às vezes um médico no posto de saúde, uma enfermeira, às vezes alguém na sua casa espírita, na sua casa religiosa. Essas pessoas podem ter sido em outra vida um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, quem sabe? A reencarnação nos reúne novamente. Então, para sedimentar agora, para ajudar o seu núcleo familiar mais próximo, não deixe de contar com essa família espiritual, essa família ampliada que Deus coloca no seu caminho para juntos seguirem em frente. Nos encontramos, então, na próxima semana para conversarmos mais um pouco sobre vivências em família.